Se você tem Bíblia, abra em Mateus capítulo 25, verso 14. Se puder me ajudar lá com o data show, porque eu estou sem a minha Bíblia aqui na mão. Verso 14 a seguir diz assim: a parábola dos talentos. O reino dos céus, Jesus dizendo, também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Pode continuar. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, e veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem ao que tem 10. Pois todo aquele que tem mais será dado e terá em grande quantidade, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até aí, tá bom, amém? Bom, não faz muito tempo eu preguei uma palavra sobre os talentos, dentro propriamente desse texto e dissecando o texto. Hoje eu gostaria de usar o texto também como base, mas para uma reflexão um pouco diferente, acerca do governo de Jesus sobre esta terra, e a nós que vamos reinar com Jesus nesta terra. Para alguns é muito familiar o que eu vou dizer, para outros não há familiaridade, mas há curiosidade. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós somos curiosos em querermos nos desenvolver espiritualmente. Deveria ser familiar a toda a igreja o fato de que Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança, realizada na cruz do Calvário, uma aliança de salvação de toda a humanidade, aonde nós entendemos e cremos que, pela graça do Senhor, ao se entregar por nós, mediante a fé que nós temos no que Ele fez e a confissão de quem Ele é e o reconhecimento disto, nós somos salvos. Nós recebemos esse dom e esse presente da salvação, aonde nós já passamos inclusive da morte para a vida e vida eterna. Esse é um ponto crucial do propósito da morte de Jesus e ressurreição. Mas tem um outro ponto muito importante, que é a regeneração da humanidade. Cristo na cruz do Calvário também promoveu uma reconciliação total da humanidade com o seu Criador, com o Pai Celestial. A ideia do Pai em Cristo Jesus é nos devolver aquilo que nós tínhamos no Éden, aonde o homem foi criado por Deus e foi colocado nesta terra para administrá-la, para governá-la, para dominar sobre toda a criação. E o homem no Éden tinha uma conexão diária, constante com o Senhor. Diz a palavra que o homem trabalhava, o homem zelava e administrava o jardim, cultivava o jardim de Deus, onde Deus havia lhe colocado,
E todos os dias, no final do dia, na viração do dia, Deus vinha pessoalmente ter uma resenha com o homem, ter um momento de intimidade, de comunhão. É o amigo que todos os dias vai na casa do outro amigo, troca uma ideia e conversa. Ou seja, a humanidade foi criada para ter um relacionamento de amizade. Tanto é que aqueles que nesta terra mais se tornaram íntimos de Deus, ele chamou de amigo, como Abraão, como Moisés. E Jesus também disse aos discípulos: eu já não os chamo mais de servos, mas os chamo de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. O servo é um mandado, o servo é alguém que é comandado. Vocês, apesar de serem filhos, ser servos, a minha relação com vocês não é de eu mando e vocês obedeçam. A minha relação que eu quero desenvolver com vocês é de amigos, porque tudo que eu recebi eu já tornei conhecido a vocês. Jesus disse isso aos discípulos, porque agora nós temos uma relação de amizade desenvolvida nesses 3 anos e meio. Tudo que eu recebi eu tornei conhecido, e agora eu dou o meu nome a vocês como uma autorização de governo sobre essa terra, e vocês serão capazes de fazer as mesmas obras que eu faço e farão obras ainda maiores. Isso que Jesus disse para os discípulos é uma gota do que Deus quer fazer com toda a sua igreja. Portanto, além da salvação, tem um plano de Deus em Cristo Jesus de governo. A Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, nos comprou com o seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes, e nós reinaremos com Ele. Existe uma única profecia que ainda não se cumpriu, que está na Bíblia Sagrada, uma única profecia. Qual é? A volta de Jesus. A única coisa que falta se cumprir é a volta de Jesus, porque até mesmo os sinais que evidenciam e que antecipam, declaram a sua volta, que são sinais que antecedem a sua volta, até mesmo esses sinais já estão entre nós. Como Jesus falou, o que vai mudar são a intensidade desses sinais, como uma mulher em dor de parto, que conforme mais próximo da hora de nascer o bebê, já preguei aqui sobre isso também, as contrações são mais intensas e os intervalos são menores. Então, em relação aos sinais, se você pegar Mateus capítulo 24, um atrás ali, e você ler o que Jesus Cristo falou, que aconteceria antes da sua volta, tudo já está acontecendo. Todos eles já estão acontecendo. E a intensidade deles está aumentando. Então ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas até mesmo essa profecia já se cumpriu. A única que ainda não se cumpriu é o soar da última trombeta. O de repente de Deus, nós estarmos fazendo qualquer coisa e ouvirmos um estrondo, e olharmos para o céu e vermos a glória do Senhor vindo cercado dos seus anjos, e sermos arrebatados e nos ajuntarmos com Ele nos céus, como diz a palavra. Todavia, esse evento extraordinário é um evento de celebração, de consolidação da palavra, mas diz a palavra do Senhor em Apocalipse que Jesus governará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Só que esse novos céus e nova terra não é um outro planeta, é uma regeneração completa deste planeta. A Bíblia diz que a natureza criada geme, aguardando a manifestação da glória do Senhor, e tudo será regenerado, porque Deus não perde aquilo que Ele estabelece. Deus criou essa terra, para essa terra ser para a glória do seu nome, e tudo que tem fôlego nessa terra louvar o seu nome, e isto vai se completar e vai acontecer na plenitude, você pode ter certeza disso. E diz a palavra do Senhor que nesse novo tempo de regeneração completa, descerá do alto a Nova Jerusalém, que é uma cidade quadrangular de 2.000 quilômetros de leste a oeste, 2.000 quilômetros de norte a sul,
e pasmem, 2.000 quilômetros de baixo para cima, de cima para baixo. Olha que extraordinário que é isso. Está lá, as dimensões estão esclarecidas na palavra do Senhor. E essa cidade, ela descerá do alto e ela será estabelecida nesta terra. E o Senhor se assentará nesta cidade em seu trono. E diz a Bíblia que todas as nações da terra virão para prestar contas a Ele. E Ele governará todas as nações da terra. Por isso que Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E as dimensões que se abrirão certamente, porque nós viveremos uma outra espécie de corpo glorificado, como diz a palavra. Paulo disse, é o aspecto da lua, o novo corpo é o aspecto do sol. Ou seja, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, que pela fé, nós entendemos que o universo, 11:3, foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então essa dimensão que nós vivemos, até por causa do pecado que nos impediu de contemplar toda a criação, eu creio que Adão, ele tinha uma capacidade de visualização, de sensibilidade muito maior do que nós temos hoje, porque o pecado, ele de fato vai mortificando, ele vai endurecendo o ser humano. Mas no corpo glorificado, abre-se-á outras dimensões, eu creio que nós teremos uma compreensão do todo. Porém, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Jesus disse que nós governaremos com Ele. Então, nesse novo reino, a igreja reinará com o Senhor. E é disso que eu quero falar. Haverá um reino material, tangível, físico. Chegará um dia em que aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, diz a palavra, entrarão na cidade pelas portas. Nós teremos acesso a essa Jerusalém. Nós entraremos por ela. Nós andaremos nela. Nós teremos acesso ao trono de Deus. Nós governaremos com Jesus. Jesus vai nos dar trabalho. O ser humano foi criado para o trabalho. Quem acha que a salvação e a eternidade é nós ficarmos contando carneirinho, não entendeu nada. Jesus disse assim: o meu pai trabalha até hoje e eu também estou trabalhando. A diferença é que trabalho para nós hoje por causa do pecado é castigo. Com o suor do seu rosto comerás o seu pão. Em Adão não havia castigo, em Adão havia plenitude. Ele fazia com prazer o que fazia. Ele não plantava para colher, ele colhia e replantava. Ele vivia a plenitude. A Bíblia diz que a terra dava toda a sua força. Hoje a terra não nos dá toda a força. Hoje a gente trabalha demais e ganha de menos. Hoje a gente se esforça muito e pela metade do caminho vai ficando o nosso esforço, seja em impostos, seja em desigualdade, seja em inflação, seja em economia, seja em insegurança pública, ou seja, muito trabalho, muito esforço e pouca recompensa. Agora imagina, se você conseguisse usufruir de 100% do esforço que você produz. Nos novos céus e nova terra será assim, mas nós governaremos com o Senhor. Agora, eu estou falando de um tempo que virá. Eu estou falando de algo que ainda acontecerá para quem tem fé. Todavia, existe algo que já é para hoje, já é para agora. O que é? A cultura do reino. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos mais a este mundo. Por quê? Porque a cultura deste reino de justiça, de verdade, de paz e de alegria, apesar de estarmos num mundo corrompido, depravado e caído, essa cultura já nos habita. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus não é visível, ele já está em vós. Ele já está dentro de vós. Então nós não vamos ficar esperando que um dia todas as coisas se regenerem para então nós entrarmos nesse lugar somente. Nós já vamos implantar a cultura deste reino, pelo menos dentro da nossa casa, pelo menos nas nossas relações, pelo menos no nosso trabalho, pelo menos à nossa volta, o reino de Deus implantado, a cultura do reino. Ou seja, eu já vivo, nós já vivemos, você já vive essa cultura, os valores, os princípios, as demandas, as responsabilidades do reino. A Bíblia aqui vai falar de talentos.
E talento é dinheiro. Talento é uma unidade monetária que Jesus usou exatamente para mostrar para todos nós a que se compara o reino de Deus. Jesus falou de 5 talentos, Jesus falou de 2 talentos, Jesus falou de 1 talento. 1 talento é a unidade monetária, outro dia eu falei sobre isso quando eu preguei, de 35 quilos de ouro. Se você trouxer para uma atualização monetária para os dias de hoje, 1 talento equivale a 25 milhões de reais. Um pouco mais. O que isso quer dizer? Que o pouco que Deus faz já é muita coisa. Deus deu 1 talento para quem enterrou. Mas aquele talento era extremamente valioso. Tem gente que fica invejando quem tem 5, quem tem 10, quem tem 2, quem tem muitos talentos. Mas se o Senhor te deu 1 talento apenas, ele já é muito valioso. E ele pode te prosperar como você nunca nem imaginou. O talento que Deus te deu. Agora, o texto fala algo extraordinário. O texto diz que o talento é condizente à capacidade. E ele deu 5 talentos a um, deu 2 a outro e deu 1 a outro, conforme, diz o texto, as suas capacidades, a capacidade de cada um. A cultura do reino de Deus é uma cultura de desenvolvimento pessoal contínuo. Se você quiser viver a cultura do reino de Deus, você precisa trazer no teu coração o que Salomão disse. Salomão disse que os seus provérbios eram como pregos bem fixados provenientes de um único pastor. Salomão, 1000 anos antes de Jesus, teve uma revelação de quem era o verdadeiro pastor. E ele reconhece que a sabedoria que ele tinha, que homem nenhum teve, não era dele, era emprestada de alguém. Alguém soprava no seu ouvido os seus provérbios, mais de 3.000 escritos. Ele declarou, provém de um único pastor, e esse pastor é Jesus Cristo, a gente sabe quem é. E Salomão disse assim, se você parar de aprender, você esquece até o que você já sabe. A aprendizagem para nós não é só uma questão de desenvolvimento. É também desenvolvimento, mas é também uma questão de preservação. Não é só se desenvolver. Você quando aprende, eu quando aprendo, a gente se desenvolve. E a gente precisa se desenvolver. Conheçam e prossigam em conhecer. Essa é a cultura do Senhor. Por mais que a gente já saiba muita coisa, a gente não sabe ainda o que precisamos saber. Então, a fome e sede do aprendizado e do crescimento no Senhor, nas coisas espirituais, nas coisas da terra, a Bíblia diz que as coisas reveladas, ocultas, pertencem ao Senhor, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos para sempre. Então tudo que está revelado, a gente deve buscar o conhecimento para desenvolvimento, mas não é só desenvolvimento, é preservação também. Quem para de aprender, emburrece. E o Senhor quer nos tornar altamente capacitados na área em que nós estamos, naquilo que nós agimos, no talento que recebemos conforme a nossa capacidade, sermos altamente capacitados naquilo que fazemos. O lugar onde o Senhor te colocou. Provérbios capítulo 22, verso 29, tem um texto que diz assim: observaste alguém habilidoso no seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Quem é o rei? Não trabalhará para gente obscura. A habilidade, o fazer muito bem aquilo que lhe foi confiado, o afiar a espada, o desenvolver-se. Hoje ainda pela manhã eu fui pregar numa empresa, e depois o papo vai, papo vem, o empresário é aqui da casa, e ele estava falando do pastor Pedro, que ele está conosco desde o começo, quando o pastor Pedro foi ordenado. O pastor Pedro foi ordenado bem novinho, acho que não tinha nem 18 anos ainda, ele era novinho. Mas o Pedro é um fora de série, ele é como um Samuel, ele está desde criança dedicado ao templo. Então, apesar da sua jovialidade, ele tem uma maturidade acima do comum. Mas, por mais que ele tenha essa dedicação, o jovem é jovem, é 17 anos, é novo.
E ele estava dizendo isso. Eu vi quando Pedro foi ordenado, e a primeira vez que ele pregou depois de ser ordenado, e eu me lembro que eu falei assim para minha esposa: meu Deus, ele vai ter que aprender muito ainda, né? Aí ele dizendo, mas outro dia eu vi ele pregando, acho que foi domingo passado, o pastor Pedro pregou. Ele disse: meu Deus, como esse menino se desenvolveu. Por quê? Dedicado àquilo que ele foi confiado por Deus para fazer. O desenvolvimento vem, o crescimento vem. A palavra do Senhor vai dizer, Timóteo recebeu de Paulo uma orientação: procure apresentar-se a Deus aprovado. Não é apresentar-se para Deus aprovar, é apresentar-se aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra do Senhor. Estejam preparados em tempo e fora de tempo. Observaste alguém habilidoso no seu trabalho? Será promovido ao serviço real. O que eu quero dizer com isso? Existem tempos de visitação do Senhor sobre a nossa vida. De tempos em tempos o Senhor vem, o Senhor dos talentos, o Senhor de todas as condições, o Senhor de todas as provisões, o Senhor de todas as oportunidades, o Senhor que tem na sua mão a chave, como ele disse, porta que ele abre e ninguém fecha. Agora, este Senhor não joga fora, esse Senhor não desperdiça. O tempo, muitas vezes, que nós estamos reclamando que Deus parece que está distante, nós não deveríamos reclamar que Ele está distante, a gente deveria se preparar, porque de tempos em tempos Ele vem trazer uma visitação, e nessa visitação Ele dará a cada um conforme a sua capacidade. Então, se nós estamos no Senhor, e talvez o Senhor não tenha feito o que nós esperamos dEle, o Senhor não errou. Não cabe a nós murmuração, cabe a nós preparação, para que na próxima visitação Ele possa entregar algo ainda mais valioso. Qual é o primeiro conselho que eu quero deixar para você? O Senhor está nos visitando, o Senhor está caminhando entre nós, o Senhor está para nos entregar coisas especiais, e nós devemos nos preparar. E quando eu falo nós, eu me incluo verdadeiramente no meio, porque eu também carrego algumas palavras do Senhor, e aqui eu confesso também o meu pecado, das quais eu preciso me desenvolver com mais celeridade. Uma vez eu recebi uma profecia, só para você ter uma noção de algumas palavras. Eu recebi uma profecia uma vez de uma mulher que nunca me viu, não sabia quem eu era, ligou para o Bispo Flori, que a Roma testemunhou aqui, que é meu pastor, e ela disse assim: eu vi o Senhor, Bispo Flori, e eu vi um jovem que eu vi ele lá com você lá, eu não sei qual é o nome dele, e ela foi dando as minhas descrições, e o Bispo Flori falou: é o Fernando. Isso, aquele jovem que vem de Itajaí e tal. Na época nós ainda não tínhamos nem começado a igreja. E ela disse assim: eu tive uma visão, eu via o Senhor e esse jovem nos Estados Unidos, e vocês vinham num carro preto, num carro grande, cada um num carro. E ela descreveu o carro, e o carro era aquelas caminhonetes que nos Estados Unidos é utilizada por governo, Cadillac, Suburban, aquelas caminhonetes grandes que eles usam para governos, que dá uma ideia de governo, dá uma ideia de autoridade. E ela disse: vocês dois saíam, vocês chegavam nesse carro, se encontravam e conversavam, e vocês tinham uma notoriedade naquela terra. E eu sei que isso tem a ver com influência, isso tem a ver com autoridade, isso tem a ver com notoriedade. Mas onde é que está o meu pecado? A fluência no inglês. O meu inglês daquela época para cá é um pouquinho melhor, mas é muito aquém do que deve ser. Eu preciso me desenvolver na fluência, porque a palavra do Senhor tem a ver com comunicação e clareza na comunicação. Se eu creio na promessa, qual é a minha parte? Vai aprender inglês, ou malandro? Aí depois não acontece, eu chego o tempo da visitação, não estou pronto. Por que Deus vai me entregar o que eu não me preparei para receber? Aí está cheio de gente, cheio de promessas extraordinárias, mas Deus está olhando, está dizendo: o tempo está passando, você tem que se preparar. Eu vou te dar força, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar capacidade, eu vou te dar a condição de você preparar. Agora, tem coisas que você não tem que esperar eu fazer, você tem que buscar, e o conhecimento é uma delas. A qualificação é uma delas, a habilidade é uma delas, a capacidade é uma delas. Algum dia você ouviu que Deus capacita os escolhidos? Mentiram para você. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Coisa de malandro que inventou um versículo que nem na Bíblia está.
Deus não capacita os escolhidos. Os escolhidos, ao reconhecerem pela fé que Deus os escolheu, vão se capacitar, vão se desenvolver, vão acreditar na promessa e andar pela fé, como o justo que vive pela fé, andar na direção daquilo que você crê. E se você tem essa palavra, você tem que fazer isso. Eu estou aqui me responsabilizando agora, eu sou obrigado a me inscrever num curso de inglês, que agora eu vou levar uma chicotada do que eu estou falando. A palavra vai me provar. Mas está aqui público, no dia que acontecer, você vai dizer assim: eu já sabia, porque Deus fez. Deus tem promessas para a tua vida, Deus tem coisas para realizar sobre você. E a palavra do Senhor hoje é o seguinte: te qualifica o máximo que você puder. Aproveita que Deus não visitou ainda, e entenda uma coisa: se nós somos vasos, o vaso tem que se expandir, tem que crescer. Como diz aquela frase, a mente é como um paraquedas, depois que ela abre, ela não retrocede mais. Expanda a tua mente, expanda o teu conhecimento, expanda a tua cosmovisão, busque o desenvolvimento e o crescimento, porque vai chegar uma hora que o Senhor vai dar talentos, em nome de Jesus. Se você tem promessa para receber 5, não fique com 2, não fique com 1. Se você tem promessa para receber 1, esse 1, você com a capacidade que tem, você pode multiplicá-lo, virar 2. Não é nada, é 50 milhões. Já dá para resolver a vida, não dá não? Porque o pouco que Deus faz é suficiente para resolver a nossa vida. O pouco de Deus é suficiente. A Bíblia diz assim: por que Jesus usou essa unidade monetária? Jesus estava falando para escravos, Jesus estava falando para judeus dominados pelo Império Romano. Jesus, para contextualizar aos dias de hoje, Jesus estava falando lá na Galileia. Sabe o que era a Galileia? Era uma comunidade, uma favela dos nossos dias. Aí Jesus vai lá nesse lugar de gente oprimida, dominada, escravizada e pobre, e diz assim: o mínimo que eu vou fazer é 25 milhões, porque é isso que ele está dizendo. Eles sabiam o que era talentos. Ele estava dizendo: o valor que eu vou fazer, não é que eu vou te dar 25 milhões de reais, mas eu vou fazer algo na sua vida que vai valer tanto quanto isso, para gente que não tinha perspectiva nenhuma. Mas ele diz: conforme a capacidade. Tem muita gente que você conhece hoje, que é extremamente desenvolvida intelectualmente, financeiramente, em todas as áreas da sua vida, que vieram lá de baixo. Mas elas foram se capacitando, elas foram se preparando, elas foram acreditando, elas foram investindo nelas, elas foram crescendo no conhecimento. Se não tinham acesso a um conhecimento formal, não é o diploma da parede que garante o conhecimento, é a fome, é a vontade de aprender. E quem tem vontade de aprender, meu irmão, até com o Google fica inteligente, porque vai buscar, vai aprender, vai se desenvolver. Agora, quem não tem fome de crescimento nunca vai se tornar hábil em alguma coisa. Aí chega Deus na hora da visitação, não dá para dar. Tem um outro texto de Provérbios 22, verso 11, que diz assim, eu encerro com essas duas virtudes daqueles que reinarão. Eu estou falando de gente que vai reinar com Jesus. Provérbios 22, 11 diz assim: quem ama a pureza de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Quem é o rei? Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de uma igreja que vai reinar com ele, nós estamos falando de um povo que vai chegar um dia, Jesus vai dizer assim, ó, vocês já não são mais meus servos, vocês são meus amigos. Quem ama a pureza de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. O que Jesus disse na constituição do reino de Deus? O que é a constituição celestial? É o ordenamento jurídico do reino de Deus. Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Sabe a sala do trono, localizada lá na Nova Jerusalém, que nós entraremos pelas portas e nos assentaremos e nos chegaremos diante do rei e o veremos face a face como ele é.
Quem o verá? Os puros de coração. Quem são os puros de coração? Os que, apesar deste mundo corrompido, não se contaminaram com ele. Os que implantam a cultura do reino de Deus nas suas vidas, no seu dia a dia, lá no seu trabalho. Pois é, bispo, mas é que é o seguinte: aonde eu trabalho, a cultura é da corrupção, a cultura é da sonegação, a cultura é a do desvio, a cultura é a do jeitinho. Pois é, eu tenho algo para te dizer: não dá para negociar. Se você quiser ver a Deus, a tua cultura é uma contra-cultura, a cultura que está imposta. É a cultura com muita raiva: dá a César o que é de César, mas dá a César o que é de César. É a cultura de se todo mundo está indo por esse lado, tu não é todo mundo, tu é filho de Deus. E é exatamente a tua preservação de um coração puro, alguém que não se corromperá apesar da corrupção, que está te credibilizando a um dia o rei chegar e dizer assim: ó, tu é meu amigo, tu é minha amiga, porque tu não se corrompeu. Aquele que ama a pureza de coração. Meu irmão, eu não estou dizendo que é fácil, mas é necessário. Há muito tempo eu não mexia com o mercado, com o trabalho formal no sentido da mercado corporativo. Aí eu comecei a fazer o programa Pode Falando. E o programa Pode Falando é uma empresa, então eu precisei abrir um CNPJ, uma pessoa jurídica, para poder fazer o programa Pode Falando, não ser um sonegador, alguém vivendo. E aí, meu irmão, no primeiro mês, quando o contador me ligou, que eu comecei a ver as guias que tinha que pagar, no primeiro mês, quase 50% do que eu tinha ganhado, o Lula já levou. %, fica para os custos operacionais, me sobrou 20% do que eu trabalhei para ganhar. Dá raiva, não dá? Mas eu não posso negociar. Para o crente o caminho é mais estreito, a porta é mais estreita, o caminho é mais apertado. Eu tenho que acreditar que prosperidade não tem a ver com quanto eu ganho, mas tem a ver com o que eu consigo fazer com o que eu ganho. Em nome de Jesus, apesar da injustiça, da roubalheira e da corrupção me levar quase 70%, com 30% eu vou prosperar, porque é o que Deus abençoou em nome de Jesus. Você precisa crer nisso, porque aí você vai começar a ver que de fato a conta não fecha, mas todos os meses tem pão sobre a tua mesa, tem crescimento, tem desenvolvimento, tem relacionamento com Deus, tem vida pacificada, você deita e dorme e você vai realizar todos os teus sonhos em nome de Jesus, porque esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que honra a fidelidade, que honra a justiça, que honra a verdade e que se alegra. Bem-aventurados os puros. Eu não vou me contaminar só porque está todo mundo se contaminando. Esses verão a Deus. Quem vai reinar com o Senhor? Quem é puro no coração. E número 2, se expressa com elegância. Quem vai ser amigo do Senhor? Quem tem uma palavra que edifica e que não destrói, que qualifica e não desqualifica, que acrescenta e que não retira. Quem tem uma boa nova nos seus lábios. Quem entendeu que a razão pela qual nós somos imagem e semelhança do Senhor. Por que nós somos imagem e semelhança do Senhor? Se Deus é Espírito. Primeiro, porque nós também somos um Espírito. Nós temos um corpo para esta ordem de coisas que deve ser preservado, como diz a palavra: aquele que destruir, Deus o destruirá. Só que este corpo que você está vendo aqui não é o Fernando é um Espírito que está aqui dentro. E que este corpo nada mais é do que o veículo que o Espírito, que é o Fernando, precisa para se movimentar nessa terra. Mas eu não sou o meu corpo. A maior prova é quando a gente morre. Você não vê mais um Fernando no dia que eu morrer. Você vai olhar e dizer: nem parece mais ele, meu Deus, é um boneco de cera. Porque a vida não está no corpo, a vida é no Espírito. Isso é por isso que Deus chama nós de imagem. E a semelhança por quê? Porque nós somos a única espécie de toda a criação dessa ordem de coisas que se comunica por meio de palavras, tal como o Senhor é. Então nós não fazemos ideia, essa é a verdade.
O inimigo tenta nos enganar do poder que há na nossa palavra, na nossa linguagem, na nossa comunicação. Por isso que Jesus disse assim: meu nome, quando eu entrar em vocês, quando o Espírito vier, em meu nome vocês falarão uma nova linguagem. Vocês falarão uma nova língua. Ele não estava falando só dessa língua capacitada de edificação espiritual. Ele está falando de uma capacidade de comunicação. Nesta terra que edifica, que constrói, palavras geram ambientes. Por isso que Salomão, mais uma vez, reconhecendo quem era o pastor que lhe instruía, disse: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e aqueles que gostam de usá-la, e não tem ninguém que não goste de usar a língua aqui, todo mundo gosta de usar, uns para a vida, outros para a morte, mas quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. Toda palavra que eu lanço, eu vou me retroalimentar dela. Toda comunicação que eu reverbero, muitas casas, está um caos instalado, e tem a ver com comunicação. Palavras malditas, palavras amaldiçoadoras, palavras de contenda, igrejas, negócios, amizades, relacionamentos que são destruídos por conta de palavras, que saem e alcançam o motivo pela qual elas saíram, especialmente quando elas procedem do coração. Eu estou falando de palavras que vêm de intenção. Essas palavras, elas geram ambientes, e a Bíblia está dizendo: com quem Deus quer ter amizade? Com gente que não tem boca de conflito, com gente que não tem palavras amaldiçoadoras, palavra de fofoca. Se tem alguém que Jesus não vai querer dentro da sala do trono, é gente de confusão, é gente que chega do lado só para queimar alguém, sabe? Eu preciso te falar um negócio, que é fulano de tal. Gente que pragueja, gente que não reconhece o dom da vida, de todo dia levantar, e o que deveríamos fazer é dizer: Senhor, te damos graças, esse foi o dia que o Senhor fez, nos alegramos e nos regozijamos nele. A gratidão, a palavra bendita, muita coisa na nossa vida vai mudar quando nós mudarmos a forma como nós falamos sobre as coisas que temos, que vivemos e que estamos inseridos. E a Bíblia está dizendo: quem vai governar com o Senhor? Puros de coração e elegantes na fala. Quem vai governar com o Senhor? Homens e mulheres que naquilo que lhe foi confiado se tornaram habilidosos. Habilidade tem a ver com você fazer naturalmente. Quando é que você vai estar habilidoso em alguma coisa? Quando aquilo que você estiver fazendo, as pessoas vão achar o seguinte: parece que, eu acho que ele nem estuda para fazer o que ele faz, eu acho que ele nem se esforça para fazer o que ele faz, eu acho que ele nem sofre. Não é que você não estuda, não é que você não sofre, não é que você não se concentra, é porque já está tão intrínseco no teu dia a dia o desenvolvimento, que parece habilidoso é aquele que torna algo difícil parecer fácil. Não é isso? Você vê alguém habilidoso no esporte, num talento extraordinário, num malabarismo, você olha assim: meu Deus, parece fácil, e aquilo é extremamente difícil. Só que ali tem treino, desenvolvimento, até que aquilo se tornou parte de si. O talento que o Senhor nos deu tem que se tornar parte de nós. Hoje ainda me perguntaram: o que é propósito? Porque crente adora a palavra propósito, né? É quase que um mantra entre nós: propósito, propósito, propósito. Eu disse: propósito é aquilo que você espera ganhar muito com ele. Olha os talentos, mas você está disposto a perder por ele. Você espera viver disso, mas está disposto a morrer por isso. Quem reconheceu o seu propósito é alguém que vive por aquilo que Deus lhe deu, mas se tiver que morrer, morre também. Escolher algo para viver e ir até a morte nisso. Se isso não for o que você está vivendo, se você para pensar assim: não, eu acho que eu não morro por esse negócio não, eu acho que eu não perco por esse negócio não, ou eu ganho ou eu estou fora. Isso não é propósito, é só vontade. Vontade daí passa disso, abre mão, sai fora, vai procurar alguma coisa que de fato você está disposto a viver, ganhar, lucrar, mas se tiver que perder, se tiver que ofertar, se tiver que morrer, você morre também. Esse é um propósito de vida. Só que a palavra diz que aqueles que estão no Senhor e vivem de acordo com o seu propósito, o que diz a palavra? O Senhor é aquele
que faz infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. 1 Coríntios 2,9 vai dizer assim, que o que olho não viu, o que ouvido não ouviu, o que mente nenhuma imaginou, é aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Gente que vive por propósito no Senhor, meu irmão, está garantido num reino de justiça, de verdade, de paz e de alegria. Mas se eu puder deixar uma palavra hoje, vamos aproveitar esse tempo e vamos nos desenvolver, porque a gente não está nem perto ainda do que o Senhor vai nos dar. Vamos avançar, vamos crescer, vamos nos tornar capazes de receber o que o Senhor quer entregar. Para mim, a menor visão de Deus biblicamente é uma cidade. Não existe na Bíblia uma visão menor do que uma cidade. O mínimo que Deus entrega para alguém é uma cidade. Por isso que a gente diz, nada menos do que Itajaí para Jesus. Vamos ganhar essa cidade, vamos alcançar essa cidade inteira. Tem muita gente nessa cidade para ser alcançada, mas nós precisamos estar preparados para cuidar desse povo, para aconselhar esse povo, para ministrar esse povo. Obreiros capacitados que manejam corretamente a palavra, não falar bobagem. Bobagem já tem muita gente falando. Alguém precisa falar a verdade, e ela está ali, ela só precisa ser buscada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento, mas tudo isso mantendo o coração puro, sem vaidade, sem soberba, sem orgulho, sem competições, sem corrupções, sem dissensões, sem facções, sem divisões, sem contendas, sem conflitos, corações puros, entendendo que é graça do Senhor, é bondade de Deus. Tem esforço? Tem. O reino de Deus conquista a força, conquista, mas ainda que eu gaste toda a minha força, eu não conseguiria gerar o que o Senhor plantou em mim. É dele, é graça dele, é bondade dele, coração puro nesse sentido. E uma linguagem, fala para o teu irmão, seja elegante, meu irmão, se expresse com elegância. Para de falar aquelas gírias, aqueles palavrões, aquelas palavras que não cabem mais para você. Use uma linguagem sadia, tenha uma comunicação sadia. Vai vender, vai negociar. E outra coisa, o reino de Deus não é só a igreja do domingo não, o reino de Deus é todo lugar onde nós estamos. Todo lugar onde nós estamos. Por que Jesus era tão considerado no meio de todo aquele povo? Todos o respeitavam, porque a Bíblia diz assim, porque ninguém falava como ele falava. Porque o que ele falava era a mesma coisa que os fariseus, ele pregava a mesma lei de Moisés, mas ninguém pregava como. Ele usava uma linguagem que ele alcançava cultos e indoutos. Era uma forma de falar, ou seja, era um rei, com porte de rei, com promessa de rei, num corpo humano, vivendo uma condição de pobreza e de miséria, mas o pedigree ele não perdia. A elegância estava ali. O rei era reconhecido não pelas suas roupas, não pelo seu cavalo, mas pelo seu porte, pela sua elegância, pelas suas palavras. Quando ele falava, era reconhecido como realeza. Você é filho do rei, você faz parte dessa realeza, você é filho de um Deus todo-poderoso, e o Senhor tem te dado. A Bíblia diz que no momento da discussão, no momento da negociação, no momento do depoimento judicial, Jesus disse assim, quando vocês forem levados diante de juízes, não temam o que dizer, porque na hora eu vos darei a palavra que deve ser dita. Ao ponto de o Senhor converter o coração de um juiz duro e mau ao teu favor. Por quê? Por causa da tua expressão. Você chegou lá cheio do Espírito Santo e você teve uma comunicação que abriu uma porta. Deus dá isso. Mas a gente precisa estar conectado com Ele. A gente precisa estar treinando todo dia. É igual a pessoa que tem uma linguagem, um vocabulário de gírias e de palavrões, vai chegar uma hora que ele vai estar falando num lugar que não deveria, vai escapar, não tem jeito, vai escapar. E aí depois que solta, ele só passa vergonha, né? E envergonha alheia também quem está em volta, porque ele não treinou a sua comunicação. Então, por favor, meu irmão, não tenha uma linguagem de crente de domingo e uma linguagem torpe durante a semana. Vá desenvolvendo uma comunicação elegante, uma comunicação saudável. Daqui a pouco, quando você menos esperar, você estará diante de
autoridades do povo do Senhor, aquele que te coloca sentado com os príncipes do seu povo. E quando você chegar nesse lugar, você vai saber o que dizer, porque você está treinado e capacitado para isso em nome de Jesus. E naquele grande dia será amigo do rei. Amém?